Conteúdo estudado, candidato aprovado. Colegas concurseiros, sejam bem-vindos aqui no canal Estudado Aprovado. Estou comendo uma balinha aqui, nós já vamos iniciar a aula. Hoje, nesta aula, nós vamos conhecer o hardware, microcomputadores e periféricos, configuração básica e componentes, impressoras, classificação e noções gerais, dispositivos de armazenamento externo, conceito, classificação e noções gerais, tá bom? Então você que está estudando informática, né? Quero recomendar um site bacana, que é o Olhar Digital, né? Para você ficar sempre atualizado naquilo que estão lançando, não é? Eu não estou sendo patrocinado por ninguém não, tá? É só uma referência mesmo, porque eu acho que o que é útil vale a pena compartilhar, certo? Então, todo concurso público hoje em dia tem informática, né? Então a gente tem que saber o que cai corretamente, o que estudar, né? As definições, tá bom? Sem mais delongas, iniciando. O hardware. O hardware são as partes físicas de um computador. Isso inclui a unidade central de processamento, que é a CPU, unidades de armazenamento, placas-mãe, placas de vídeo, memória, etc. Outras partes extras, chamados componentes ou dispositivos periféricos, incluem o mouse, impressoras, modems, scanners, câmeras, etc. Já por aqui eu quero fazer um breve comentário, porque nas nossas aulas aqui eu não fico lendo até o final da página e depois vou comentar, não. Eu gosto de comentar assim, ó, trecho por trecho, aqui, enfim. Você que acompanha o canal, as gravações em áudio também, eu faço isso, certo? Então, vamos lá, vamos já de cara grifar as partes importantes. Hardware. Toda vez que a gente falar em hardware, a gente tem que mentalizar que se refere às partes físicas de um computador, certo? Partes físicas. E sabe quando uma pessoa fala assim, ó, CPU do computador, alguma coisa que tem a ver com a CPU, é unidade de processamento, chamado, né, por técnicos de informática, colegas analistas de sistemas, engenheiros de computação, enfim. É chamado também de cérebro. Cérebro do computador é essa pecinha aqui, ó, CPU, certo? Que é a unidade de processamento. É como você pensar num corpo humano, né? Ele sem um cérebro não tem como processar nada, não tem como produzir nada, certo? Exatamente a definição aqui do computador. O cérebro do computador é sempre o processador, né? Chamada também aí de CPU. Muito cuidado, porque a unidade central de processamento ela é chamada também de CPU, que é aquela torre, né? A torre, a CPU, onde você coloca lá um monitor, enfim, né? Mas essa unidade central de processamento, ela tem o processador, né? Quando a gente fala, como eu falei, a gente fala CPU, você já imagina aquela torre ali, preta, branca, onde estão as coisas. E realmente, ali dentro tem o hardware, né? Onde você conecta a impressora, mouse, não é? E tem ali dentro da placa-mãe a CPU, certo? Se você quiser pesquisar mais a fundo, só você entrar aí no Google. Outras definições importantes, né? A gente procura aí o hardware. Tem uma definição também bacana aqui no cantinho. Hardware é um termo técnico que foi traduzido para a língua portuguesa como equipamento e pode ser definido como um termo geral da língua inglesa, que se refere à parte física de computadores e outros sistemas microeletrônicos. Não é? Então ninguém chega falando o português, né? O equipamento. Não, então já ficou muita coisa que já ficou americanizado, né? Hardware. Aí você entra aqui no site, que é o Wikipedia, né? E tem aí as definições bacanas. É um site também bacana aí para você acessar, tudo bem?
Então já deu uma clareada aqui, né? Que nesses componentes dos hardwares, a gente tem, né, as unidades de armazenamento, o HD, que é aquilo que você salva, né, dentro de um computador, placas-mãe, placas de vídeo, memória. Então é todo um conjunto, né, para você ter um computador ou um dispositivo aí para você trabalhar, ou enfim, você depende de todos esses componentes para ter realmente aí um computador, tudo bem? Outras partes extras chamados componentes ou dispositivos periféricos. Isso é importante comentar porque cai em prova. Se der tempo a gente faz alguns exercícios juntos. Inclui um mouse, impressoras, modem, scanners, etc. Desculpa. Galera, essa parte aqui é meio que a raiz, tá, das unidades de processamento aí do hardware. Hoje em dia a coisa já mudou bastante. Né? Você tem aí o que? Um dispositivo móvel. Hoje em dia você faz muita coisa com um dispositivo móvel. Que são os celulares, os tablets. E dentro desses componentes tem o hardware também, bem simplificado, não é como aquelas torres, né? Aqueles computadores gigantes, mas também existem as unidades de processamento, tudo bem? Porque pode cair em prova, tá bom? Continuando aqui. Para que todos esses componentes sejam usados apropriadamente dentro de um computador, é necessário que a funcionalidade de cada um dos componentes seja traduzida para algo prático. Surge então a função do sistema operacional, que faz o intermédio desses componentes até sua função final. Como, por exemplo, processar os cálculos na CPU que resultam em uma imagem no monitor, processar os sons de um arquivo MP3 e mandar para a placa de som do seu computador, etc. Dentro do sistema operacional, você ainda terá os programas, que dão funcionalidades diferentes ao computador. Galera, um breve comentário aqui. Olha que bacana. Mentalizem e aprendam esse termozinho aqui. Sistema operacional. Né? Essas duas palavras, né? Sistema e o operacional, que estão juntas, mas a gente tem que saber o que é um sistema. O que seria essa operacionalidade? É o que? É aquilo que faz a máquina funcionar, o dispositivo funcionar. É como você ter um carro, né? Imagina aí um carro avançado, né? Que agora está tendo aí os carros elétricos. Você tem aquele carro top, cheio de recursos, né? Mas você não tem uma estrada para andar com aquele carro. Vocês estão entendendo? Isso é o sistema operacional. Ele dá vida, digamos assim, a todos aqueles componentes que foram lidos aqui iniciando a aula. Não é? Então, você tem lá, eu tenho a CPU, né, a torre, dentro tem um processador, dentro tem uma memória, não, tá tudo montado, maravilha. Tá, e agora? Você liga o equipamento e não sai nada. Por quê? Porque para funcionar, para ter a funcionalidade, depende do sistema operacional. O que é um sistema operacional? São esses sistemas que a gente conhece aí, o Windows. Seu computador provavelmente deve estar funcionando, você está assistindo essa aula, provavelmente num celular, ou se for num computador, você vai estar usando o Windows, ou outros sistemas operacionais de código aberto, Linux, enfim, Macintosh, Apple, né, Macintosh, enfim. Mas só para a gente entender. Então esses componentes eles vão depender obrigatoriamente de um sistema operacional. Né? Ah, mas sempre foi assim? Não. Lá atrás tinha também alguns sistemas bem antigos, né? Por exemplo, o sistema DOS, se você quiser, embora a aula seja de hardware, mas vamos pesquisar aqui, ó, sistema DOS. Né? Ó que bacana. É legal a gente pesquisar, tá? Tudo que você tiver dúvida, pesquisa, porque vai clarear sua mente. É o DOS. Sigla para Disk Operation System,
ou sistema operacional em disco. Olha como que era antigo, né? Vários sistemas operativos intimamente relacionados aqui também. Então você tinha que digitar. Vamos ver se tem algumas imagens aqui, ó. Aqui fala sobre evolução. Dá uma pesquisada depois, tá? Vou colocar aqui Google. Ia pesquisar direto, mas ó, sistema DOS. Vamos ver se tem algumas imagens. Você já deve ter ouvido falar, mas olha que bacana, cara. Muito bacana essa imagem aqui, porque ela me traz recordações, que eu usei muito DOS. Esses antigos aqui também, ó, essas telas antigas. O que acontece? Hoje ainda existe, né, que é o prompt do Windows. Mas o que acontece? Era um sistema operacional baseado no disco, ou num disquete, enfim, olha que bacana. Então você acessava de um disco e aparecia assim, ó, C2 pontos, barra, né, a barra invertida, e você digitava o comando, o que você queria para acessar algo no computador. Olha aqui, ó, olha os comandos. Então era um negócio todo já voltado a programações. Então não era nada prático, digamos assim, né? Não era uma coisa prática. Então olha que bacana. Isso mudou, né? Por quê? O sistema operacional faz o intermédio desses componentes até sua função final, certo? Então, qual a finalidade? Processar esses cálculos na CPU. O que significa? É você acessar uma imagem no monitor, processar o som, você quer ouvir uma música. Entenda que tudo isso, abaixo dessa superfície, tem uma programação envolvida, tudo bem? Esse movimento aqui que você está vendo do mouse, isso envolve uma programação em um sistema operacional, que nesse caso aqui é o Windows, tudo bem? Tudo é feito de uma forma assim programada em um computador, tudo bem? E aqui fala, dentro do sistema operacional, você ainda terá os programas que dão funcionalidades diferentes ao computador. Então ele te dá várias possibilidades. Então, continuando aqui, gabinete. Vamos falar sobre gabinetes. Olha que bacana o desenho aqui. Como eu falei, aquela torre, né? Muito usado nos anos 80, 90, 2000, até hoje tem, né? A galera aí dos gamers, do pessoal que gosta de jogar esses jogos aí que eu já não... Eu gosto de jogos das antigas, mas esses atuais eu já não manjo muito. Inclusive eu tenho outro canal que nas playlists tem jogos aí. Se você quiser dar um confere depois. Então, olha que bacana. O gabinete abriga os componentes internos de um computador, incluindo a placa-mãe, processador, fonte, discos de armazenamento, leitores de discos, etc. Um gabinete pode ter diversos tamanhos e designs. O que é importante a gente mentalizar para a prova e a nível de conhecimento? Esse termo aqui, ó, essa frase, ó, abriga os componentes internos. É muito bacana. É como você ter uma casa e colocar os móveis dentro, tudo bem? Essa é uma definição bacana, porque o gabinete ele é responsável por armazenar, né? Deixar ali dentro ali os componentes. Ele, como se os componentes estivessem morando em algum lugar, certo? Uma definição também aí para a gente entender. Então é muito bacana. Hoje em dia existem os mini PCs, os computadores desktop, como eu falei, com o hardware mais, né, mais simplificado, né? Mas para a prova é importante a gente entender o que são aí os gabinetes. Tudo bem? Tentei fazer um desenho aqui, mas não deu muito certo. Vou tirar esse desenho aqui, tudo bem. Então, continuando. Processador. Opa, estava no finalzinho da página. Processador ou CPU. Unidade de processamento central. Muito cuidado para não confundir CPU, que é um termo que a gente usa muito na área de informática. Pega aquela CPU ali, aquela CPU. Cuidado. Para a prova a gente tem que saber que CPU tem a ver com processador, tá? Unidade de processamento central.
Como eu falei, vamos ler aqui. É o cérebro de um computador. É a base sobre a qual é construída a estrutura de um computador. Uma CPU funciona basicamente como uma calculadora. Os programas enviam cálculos para o CPU, que tem um sistema próprio de fila para fazer os cálculos mais importantes primeiro e separar também os cálculos entre os núcleos de um computador. O resultado desses cálculos é traduzido em uma ação concreta, como, por exemplo, aplicar uma edição em uma imagem, escrever um texto e as letras aparecerem no monitor do PC, etc. A velocidade de um processador está relacionada à velocidade com que a CPU é capaz de fazer os cálculos. Um breve comentário aqui embaixo tem as referências, os links aqui também, é muito bacana. Certo? Então, gente, eu já tinha comentado, né? O que é importante a gente saber aqui, ó, que é o cérebro do computador. A gente, no nosso corpo, é o cérebro que manda, e no computador também. Ele é o responsável. Muito bacana, né? Esse termo aqui da calculadora, usado aí como referência. E no finalzinho, a parte importante, a velocidade de um processador está relacionada à velocidade que a CPU é capaz de fazer os cálculos. Isso aqui, gente, gera um conflito quase eterno, digamos assim, porque ocorrem casos de você ter uma CPU poderosa, só que não tem a refrigeração necessária, o computador começa a travar, enfim. Mas existem, né, como eu falei, na informática existem os aperfeiçoamentos. Tudo bem? Pesquisa depois aí sobre o funcionamento da CPU e vamos em outras partes aqui a nível de conhecimento para a prova. Tem o desenho aqui da CPU, tá? Eu utilizei aqui no começo da aula, mas aquela parte que estava falando ali era mais referente à torre mesmo, a CPU que guarda os componentes. Tudo bem? Eu comentei agora aqui sobre o resfriamento, né? A parte da temperatura, refrigeração, temperatura de um processador. Por quê? Gente, isso pode cair em prova. Não basta apenas ter o cérebro do computador, a CPU. Vamos voltar para o desenho para a gente entender melhor. Porque o desenho, ele facilita. Quando eu falo, né, já aconteceu o caso de falar assim, é melhor desenhar, mas não é que está chamando a pessoa de burra. É que a pessoa, quando ela é intelectualmente inferior, em alguns casos gera atrito. Existem pessoas assim, tá? Infelizmente. Então aqui tem o desenho. Por isso que na apostila existem partes fotografadas, desenhadas para facilitar o entendimento. Falar em desenhar para a pessoa entender não é que a pessoa é burra, tá? Mas enfim, pacatos à parte, então tem aqui o desenho, né, da CPU, que é a unidade de processamento, que é a responsável pelo funcionamento do computador, do dispositivo, enfim. Só que essa CPU, esse processador, ele precisa de uma refrigeração adequada para ter aquele equilíbrio, né, para o computador não travar, porque como falou aqui anteriormente, o processador ele recebe os cálculos daquelas programações para ele funcionar corretamente, né, funcionar normalmente. Então vamos lá, coolers, anota aí, mentaliza, vamos lá para a gente aprender. O que são esses coolers? Vamos lá. Quando cada parte de um computador realiza uma tarefa, elas usam eletricidade. Essa eletricidade usada tem como uma consequência a geração de calor, que deve ser dissipado para que o computador continue funcionando sem problemas e sem engasgos no desempenho. Os coolers e ventoinhas são responsáveis por promover uma circulação de ar dentro da case da CPU, ou seja, daquele componente ali que guarda as peças. Essa circulação de ar provoca uma troca de temperatura entre o processador e o ar que ali está passando. Essa troca de temperatura provoca o resfriamento dos componentes do computador, mantendo seu funcionamento intacto e prolongando a vida útil das peças, como foi, né, como eu mencionei aqui anteriormente. Então, tem essa ventoinha
que ela refrigera a CPU, para que ele não tenha travamentos. Né? Porque hoje em dia, em um computador, a gente não faz uma coisa de cada vez. A gente quer deixar vários processos ativos. Teve uma época, hoje em dia já não tem mais essa coisa de gravar CD, gravar DVD, mas tinha uma época que a gente usava aquele software, o Nero, né? E a gente abria o software Nero e gravávamos um DVD, um CD enquanto navegávamos na internet. Então isso entra no conceito de multitarefas, por isso que os processadores hoje em dia eles têm vários núcleos. Né? Eu tenho um notebook, por exemplo, que o processador tem 4 núcleos. Né? Então entram ali processadores i7, i9, i5, eu nem sei qual o último, aí parece que é o i9, né? Última linha de processadores, eu vou dar uma pesquisada para eu me atualizar também. Então, gente, é fácil. Se cair na tua prova, na matéria de informática, alguma questão perguntando sobre coolers, mentalize. É um dispositivo que é responsável pela temperatura do processador. Ó, vou até grifar aqui, ó, temperatura do processador, certo? Tá bom? Parte bem simples, bem tranquila aqui nessa aula. Então vamos lá, continuando. Placa-mãe. O que é a placa-mãe? Quero grifar só essa parte, mas ele acaba selecionando as duas. Aqui, ó, placa-mãe. Vamos lá. Se o CPU é o cérebro de um computador, a placa-mãe é o esqueleto. A placa-mãe é responsável por organizar a distribuição dos cálculos para o CPU, conectando todos os outros componentes externos e internos ao processador. Ela também é responsável por enviar os resultados dos cálculos para seus devidos destinos. Uma placa-mãe pode ser on-board, ou seja, com componentes, com placas de som e placas de vídeo, fazendo parte da própria placa-mãe, ou off-board, com todos os componentes sendo conectados a ela. Gente, desculpa aí algum barulho externo, na última aula estava um barulho de chuva, e eu vou começar a procurar gravar de madrugada que não tem muito barulho externo, se bem que a chuva às vezes faz o barulho mesmo, dependendo do lugar que você esteja, mas às vezes hoje eu acordei tarde, cara, comecei a gravar aí, já tem barulho de som alto aí, de vendedores, enfim, nada contra, mas atrapalha um pouquinho, tá bom? Então, ó, a placa-mãe, vamos voltar nesse desenho aqui, ó. Repara que aqui é a CPU, né, o processador, vamos falar numa linguagem mais comum aí. Processador, certo? O processador ele tem que estar conectado, ligado em algum lugar, certo? Onde? Na placa-mãe. Repare que embaixo a gente tem aqui os circuitos, né, de uma placa gigante, né, e nesses circuitos o encaixe aqui para o processador. Então, essa é a função da placa-mãe, certo? Pode cair em prova também. Né? A placa-mãe é o esqueleto, mentalize isso aí, que você vai tirar 10 na prova. Placa-mãe é o esqueleto, né, do computador. Tudo bem? Continuando. Vamos ver qual é a próxima parte aqui. Aqui, ó, que bacana. Gostei dessa imagem aqui. Ó. Aqui a gente tem uma imagem, né, uma foto de uma placa-mãe, né, inteira aqui. Ó, que bacana. Você consegue ter uma visão aérea dos dispositivos. Os slots de memória, a parte aqui da alimentação da fonte para ela funcionar. Olha que bacana. As entradas, né? Entradas aqui provavelmente USB, VGA, outras entradas USB, que bacana. Som, a parte do áudio, a bateria interna para dar para salvar, né, as configurações, a BIOS, né? Olha que bacana. Outros dispositivos aqui, conexão da unidade SATA, né, das unidades SATA dos dispositivos HD, enfim. Muito bacana, cara. Muito bacana. Hardware é muito gostoso. Eu trabalhei durante muitos anos fazendo hardware,
manutenção de computadores. Ainda faço de vez em quando, mas é raro, né? Hoje em dia se tornou raro. E aqui, gente, ó, um dos componentes que podem ser ligados no computador, placa de vídeo. Poxa, a pessoa ela quer uma qualidade de imagem melhor, ela quer assistir em 200K algum filme na internet. Eu nem sei se já existe, mas tem, né? 4K, 8K, 8K HD, Full HD, enfim. E o computador não tem aquela qualidade, o vídeo trava, não fica legal, atrasa o áudio, enfim. Aí o camarada vai lá e compra uma placa aqui, blaster, que parece, né, um disco voador, e conecta aqui, ó, nesse componente, né? Aqui pluga certinho lá no... Não, aqui não, pô, aqui, desculpa, aqui é o slot de memória. Por exemplo, aqui, ó, e automaticamente tem a outra saída aqui para ele conectar. Olha eu já voando aqui, confundindo os periféricos. Certo? Então, ele conecta essa placa de vídeo. Olha que bacana. E tem a observação. Periféricos de entrada, saída e armazenamento. São placas ou aparelhos que recebem ou enviam informações para o computador. Que bacana. Vamos mentalizar isso aí, ó. Placas ou aparelhos que recebem ou enviam informações para o computador. Aí você pergunta, mas por que placas ou aparelhos? Porque pode ser um dispositivo USB, pode ser uma outra coisa diferente. Como tem a complementação aqui na parte dos periféricos de entrada, são aqueles que enviam informações para o computador. Teclado, mouse, scanner, microfone. Você plugou um microfone USB. Ele está enviando informações, o seu áudio para o computador. O computador interpreta e transmite na placa de som. Olha que bacana. Mouse também, mouse sem fio, mouse USB, Bluetooth, scanner, teclado. Muito bacana, mentaliza isso porque caem em prova. Os periféricos. Periféricos de entrada ou saída, não importa se é USB, se é serial, enfim. Serial já é uma conexão muito antiga que provavelmente você não acompanhou se você nasceu aí depois dos anos 80. Né? Serial foi usado, era uma porta usada até os anos 90, dos 2000 já chegou USB, hardware, enfim. Outros periféricos, né? Aqui eu pulei, né? Tinha que dar placa-mãe para fonte aqui, né? Mas não tem problema não, é que eu me empolguei. Fonte é responsável por fornecer energia às partes que compõem um computador de forma eficiente e protegendo as peças de surtos de energia. Olha que bacana, eu recordei alguns momentos, eu lembro que em São Paulo eu ia, se você estiver de outro estado, eu estou gravando aqui de São Paulo, eu ia na rua Santa Ifigênia e tinha aquelas promoções, compre a CPU, né, a torre, algumas vinham com fonte, outras vinham sem fonte, e era muito bacana. Então depende do que? Alimentação, né, os componentes dependem da alimentação, ou seja, da energia, e isso é fundamental, o que? A fonte. Hoje em dia, pessoal, existem modelos, né, esses mini PCs, eles já têm um sistema que você pluga ali uma fonte externa, né, um negocinho USB ali, enfim, e já tem a energia. Não é? Pesquise na íntegra, porque tem muita coisa aqui que só você pesquisando para você mentalizar legal. E as placas de vídeo que teve o desenho ali permitem que os resultados numéricos dos cálculos de um processador sejam traduzidos em imagens e gráficos para aparecer em um monitor. Eu dei uma aceleradinha aqui falando, porque é o seguinte, galera, a aula está terminando, essa aula está sendo encerrada, e nós vamos continuar nas próximas partes aí de informática. Eu espero que seja importante, que tenha sido útil. Acompanhe as playlists, inscreva-se, compartilhe. Essas aulas podem ser usadas para estudos de concurso público, reforço escolar, enfim. Tudo bem? Lembrem-se, conteúdo estudado, candidato aprovado. Um conteúdo estudado é igual à aprovação do candidato. Não se esqueça disso. Tudo bem? A gente se vê na próxima. Um abraço. Valeu. Excelsior!